Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Assumindo o Descontrole. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos que são essenciais para você assumir o descontrole da sua vida. Afinal, a nossa vida ela não é e nem nunca vai ser 100% controlada ou controlável. Então, a melhor maneira para a gente viver uma vida mais leve, mais saudável, mais equilibrada e feliz é aprendendo a lidar com o descontrole. Eu sou a Gabi Abaracon e o nosso tema de hoje é como otimizar, como potencializar o seu processo de autoconhecimento. Eu vou aproveitar, vou fixar aqui no Instagram o tema do nosso bate-papo de hoje. No Facebook, no YouTube, já está fixado. Aproveita esse momento e convida mais pessoas para virem aprender formas de otimizar e de potencializar o seu processo de autoconhecimento. E tem uma delas que é bombástica e eu já vou contar para vocês. Então, deixa eu fixar aqui o tema do nosso bate-papo de hoje. Quando a gente fala aí em potencializar, em otimizar, muitas pessoas vêm achando que vão encontrar o quê? Uma fórmula mágica, né? Uma coisa que é imediata, as pessoas adoram, né? O ser humano, por natureza, ele tem essa tendência a ser imediatista, a querer coisas fáceis, né, que não gastem muito energia. E isso é explicado pelo funcionamento da nossa mente, que tem essa função de economizar energia. Então, é natural que a gente faça isso. Só que sinto te informar que não teremos fórmulas mágicas. Aqui, como vocês sabem, a gente trabalha o autoconhecimento real e um dos meus principais valores é a honestidade. Eu nunca vou chegar para você e falar uma coisa que não seja real, que não seja verdade. Então, aqui a gente trabalha com coisas que são realmente eficientes, que vão te trazer um resultado. E claro, não é porque é otimizar e potencializar que tem que ser fórmula mágica. Não, tem coisas reais, sustentáveis, que você pode incluir aí no teu dia a dia, que vão otimizar, que vão potencializar os teus resultados no teu processo de autoconhecimento. Porque muitas pessoas deixam de entrar num processo de autoconhecimento porque acham que ele vai ser muito demorado ou que não vai ter resultados. E isso não é verdade. Quando você tem as ferramentas certas, quando você tem um direcionamento e as ferramentas certas, você consegue resultados mais rápido do que você imagina. E esses tópicos que eu vou trazer para vocês hoje, você vai perceber que se você incluir eles na tua vida, o teu processo de autoconhecimento vai te gerar resultados ainda mais rápido do que você possa imaginar. São coisas que muitas vezes a gente nem associa com autoconhecimento. Tem coisas que a gente não acha que vai ser bom para o autoconhecimento, a gente não faz esse link, né? A gente, às vezes, sabe que essas coisas são importantes, mas não que vão influenciar no processo de autoconhecimento. E tem outras que a gente sabe que são importantes, que vão influenciar no nosso processo de autoconhecimento, só que a gente não entende muito bem o porquê que é importante fazer isso e como que isso vai otimizar e potencializar o meu processo de autoconhecimento. E só beber uma aguinha. E pensando em autoconhecimento, gente, a gente já entendeu. Se você ainda não entendeu isso ainda, entenda, traga isso para a tua consciência. O autoconhecimento, ele é muito importante. Você não foi ensinada nada sobre ele a tua vida inteira. Você nunca foi ensinada sobre ele. Só que ele evita muitos problemas e ele te ajuda a resolver diversos outros que foram criados lá atrás e que estão te gerando resultados negativos até agora. Então,
Quando a gente pensa no autoconhecimento, é muito importante a gente trazer isso para a nossa consciência o tempo inteiro, porque a gente quer estar bem com o mundo, a gente quer se relacionar melhor com as pessoas, a gente quer viver melhor de N formas, só que para a gente estar bem com o mundo, a gente precisa estar bem com a gente mesma. Enquanto você não estiver bem com você, você não vai conseguir estar bem com as outras coisas. Então, o autoconhecimento, ele interfere em todas as áreas da nossa vida. Não tem, gente, eu desconheço alguma área da nossa vida que não seja impactada positivamente pelo autoconhecimento. Então, é muito importante que a gente comece a se dedicar. Tudo bem, nunca recebi estímulo, não sabia que isso era importante, tudo certo. Agora que você sabe que ele é importante, comece a se dedicar e a fazer coisas que te ajudem a se conhecer, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você resolve as tuas questões internas, quanto mais você melhora o teu mundo interno, o teu mundo externo fica melhor. Porque o nosso mundo externo é reflexo do nosso interno. Então, quanto mais você organiza o lado de dentro, mais você organiza as coisas do lado de fora. Ok? E nós temos muitas coisas que influenciam o nosso processo de autoconhecimento, tá? Como eu falei, tem algumas coisas que a gente nem sabe que podem influenciar no nosso processo de autoconhecimento, e tem algumas que a gente sabe, mas a gente não sabe bem por que ela pode influenciar e o que ela pode fazer, o que ela pode trazer de benefício, tá? Primeira coisa, que na verdade são os 4 óbvios que eu falo com vocês, porque, gente, é na repetição para entrar na nossa cabeça, não é? Então tem que repetir. Os 4 óbvios, eles são fundamentais para o seu processo de autoconhecimento, principalmente para otimizar e para potencializar ele. Os 4 óbvios, para quem não sabe, são exercício físico, alimentação, hidratação e sono. São 4 coisas que individualmente influenciam no nosso processo de autoconhecimento. Quando tem os 4 juntos, melhor ainda. Quando a gente pensa nesses 4 óbvios, tem até uma live que eu fiz todinha aprofundando cada um dos 4 óbvios, explicando o porquê cada um é importante, como cada um interfere no nosso processo de autoconhecimento. Então, depois, se você quiser aprofundar mais, procura lá essa live, os 4 óbvios, que você vai aprofundar sobre eles. Beleza? E aí, pensando de uma forma geral sobre esses 4 óbvios, por que eles são importantes para o processo de autoconhecimento? Por que eles potencializam e eles otimizam o meu processo de autoconhecimento? Porque, gente, um corpo sem nutrientes e sem hormônios nos níveis ideais, ele não vai funcionar direito. Você vai fazer tudo quanto é coisa para melhorar os teus pensamentos, para melhorar as tuas emoções, para se conhecer, para se entender, para entender quem você é. Só que os hormônios e os nutrientes, eles estão interferindo no teu sistema emocional e no teu sistema mental. Quando você não está comendo direito, dormindo direito, se hidratando direito e fazendo exercício, o teu corpo não está no potencial natural dele. Ele está movimentando de uma forma falha. E isso interfere no teu processo de autoconhecimento. Muitas pessoas nem imaginam que essas coisas interferem no processo de autoconhecimento. Só que interferem. O nosso corpo precisa estar bem nutrido e com os hormônios nos níveis ideais para que a gente possa estar bem. Senão, às vezes, você fica procurando 5.500 coisas internas, achando, né, que é um monte de problema interno, só que, na verdade, só estão faltando hormônios e nutrientes. Só isso. Eu falo, ok, né? Eu trabalho com autoconhecimento, eu trabalho com questões internas.
E aí você, Gabi, que trabalha com isso, me falando sobre essa questão? Ué, mas e o teu trabalho? Cara, às vezes ele não é necessário. Só que para as pessoas é mais fácil ficar usando de muleta que não está bem, de que é alguma questão interna, que é algum padrão mental, que é alguma coisa do passado, que é um trauma, do que pegar e fazer o óbvio que está negligenciando. Então, é muito importante que a gente inclua na nossa rotina exercício físico, uma alimentação saudável, uma hidratação ideal e um sono de qualidade. E como eu falei, eu aprofundo esses 4 tópicos lá na live dos 4 óbvios, de forma resumida e pensando, né, nessa questão de otimizar e potencializar os nossos resultados, é por essa questão de hormônios e de nutrientes. Não adianta a gente ficar querendo se entender, resolver questões internas, se o nosso corpo não estiver em equilíbrio, se o nosso corpo não estiver trabalhando na potência máxima que ele pode, na potência ideal que seja, porque a gente sabe que ficar no máximo sempre também não dá, porque dá problema, né, na máquina, mas que ele esteja no ideal, que ele esteja num equilíbrio, que ele tenha, né, os nutrientes e os hormônios necessários para funcionar em equilíbrio. Se a gente não fizer isso, o nosso processo de autoconhecimento fica comprometido. E muito comprometido. Então, esses 4 óbvios, eles são fundamentais para otimizar e potencializar o teu processo de autoconhecimento. E eu sei que pouquíssimas pessoas falam sobre isso relacionado ao autoconhecimento. Porque é mais fácil, né? Você ficar sempre dependendo de alguém para resolver as suas questões internas. Então, olhem para isso. Às vezes, a única coisa que você precisa é incluir os 4 óbvios na tua vida. Belezura? Próxima coisa que você precisa fazer para potencializar e para otimizar o teu processo de autoconhecimento: se observar. Nossa, Gabi, é tão óbvio. É tão óbvio que a maioria das pessoas não faz. Adoro. É uma barulheira, gente, que surreal. Às vezes não sai para vocês, né? Mas para mim fica muito alto. Enfim, voltando. Então, segunda coisa, né? Que na verdade é a quinta, mas é a segunda coisa que você precisa fazer. A segunda coisa que você precisa fazer para otimizar e potencializar o teu processo de autoconhecimento é se observar. Aí você pode até pensar: nossa, Gabi, mas que óbvio. Ok. Quanto do óbvio você não está fazendo na tua vida? Muitas pessoas entram em processos de autoconhecimento, começam a procurar, a aplicar ferramentas, a fazer testes e um monte de outras coisas, só que elas não se observam no seu dia a dia. Elas não identificam os incômodos, elas não observam os pensamentos, elas não observam o que elas sentem, e elas não estão nem entendendo o que está acontecendo ali dentro delas. Elas ficam só fazendo, né, o que é dito para fazer, mas saiu dali, não faz nada. E, gente, se você não se observa, você não identifica as coisas que precisam ser mudadas. E se você não identifica as coisas que precisam ser mudadas, você não muda nada. Então, é uma coisa que é fundamental e muitas pessoas não fazem. Quanto aí no seu dia que você se observa, que você se questiona, que você identifica coisas que não estão te fazendo bem, ou você está só deixando para lá? Ou você está tão no automático, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que fazer não sei o quê, e você está tão acelerada com tudo que você tem que fazer, que você não observa, você não olha para você. Você não entende, você não observa e não identifica o que está acontecendo dentro de você. Que pensamentos que estão predominando no seu dia?
Que sentimentos, que emoções estão mais presentes no teu dia? Você nem sabe, porque você não se observa. Então, se observar é fundamental para você otimizar e potencializar o teu processo de autoconhecimento. Porque quanto mais você se observa, mais você identifica coisas que me fazem bem, que eu posso potencializar ainda mais, coisas que não me fazem bem e que eu posso pegar estratégias para mudar, ferramentas para mudar. E aí você consegue, então, fazer esse processo de mudança. Enquanto você não se observa, você não consegue pescar nada dessas coisas. Você não consegue identificar. Então, é muito importante você se observar. E lembra que antes de se observar, é importante entender o que você precisa observar também. Porque não adianta nada eu ficar observando, só que eu não tenho critério para saber o que eu tenho que observar. Então, para você potencializar o teu processo de autoconhecimento, antes de você fazer toda essa observação, é importante que você entenda o que eu preciso observar. Ah, são pensamentos, são emoções? Que tipos de pensamento, que tipos de emoções? Quais características da minha mente que eu tenho que observar? Então, é muito importante a gente entender muitas coisas antes de observar, tá? Aqui eu já estou considerando que você já entende, que você já está no seu processo de autoconhecimento. Então, se você já entende, você potencializa o teu processo de autoconhecimento com a observação, que é uma coisa que poucas pessoas fazem. Belezura? Outra coisa que vai te ajudar a potencializar o teu processo de autoconhecimento. Muitas pessoas negligenciam também, mas, gente, o poder disso é surreal. E eu estou falando da escrita, de ter um diário, de fazer planner e a forma que seja mais confortável para você. É muito importante para a gente potencializar o nosso processo de autoconhecimento que a gente escreva. Ah, Gabi, escrever no computador? Não, escrever à mão mesmo. Tem muitas conexões que são feitas quando a gente está escrevendo à mão, né? Tem vários estudos que comprovam isso, a eficiência e a importância da escrita. A escrita é uma das coisas que é usada como forma de terapia, né? É claro que tem que ter um direcionamento para isso, mas a escrita, gente, tem um poder absurdo, absurdo. Quando você está escrevendo, você consegue observar coisas, identificar coisas que você não estava passando direto pelo teu radar. Na hora que você para escrever, pipocam muitas coisas. E a gente faz todas essas conexões que a gente nem está percebendo que estão acontecendo. Então, escrever é muito importante. Uma das formas que eu uso para potencializar e otimizar o meu processo de autoconhecimento é fazendo diário. Na minha rotina de entrada, todo dia eu escrevo no meu diário. Ah, Gabi, mas você escreve o que no seu diário? Depende do dia. Tem dia que eu escrevo os acontecimentos, eu escrevo a forma que eu me senti diante deles, o que eu consegui perceber. Porque aí, quanto mais eu vou me entendendo, eu consigo saber quais foram os gatilhos, o porquê que me incomodou. Durante o dia, eu faço várias conexões que antes, sem eu entender e sem eu me observar, eu não saberia. Eu falo, cara, isso daqui me incomodou então por causa daquilo dali, por causa disso daqui, eu vou linkando e aí em cima disso eu aplico as ferramentas que eu ensino lá no Método ID. Porque tudo que eu ensino eu aplico. Eu aplico as ferramentas e aí eu vou otimizando o meu processo de autoconhecimento. Coisas que eu nem perceberia se não fosse a hora de escrever, que iriam passar batido, eu consigo pescar nesse momento da escrita. Então, a escrita é uma ferramenta poderosíssima para você potencializar e otimizar o teu processo de autoconhecimento. Se você não faz nada de escrita aí no teu dia a dia,
Pensa em incluir isso na tua rotina, porque é muito interessante. Uma das formas que eu ajudo as IDETs a fazer isso é com um planner, né? Eu faço um planner todo direcionadinho para elas preencherem durante o processo de mentoria, porque ajuda demais, demais, e otimiza, potencializa muito o nosso processo de autoconhecimento. Então, inclua na tua rotina alguma forma de escrita, beleza? Muito bem. Vamos lá. Próxima coisa que vai potencializar e otimizar o teu processo de autoconhecimento. Gente, isso foi uma das coisas que eu, Gabriela, relutei, tá? Por muito tempo. Nessa questão que a gente tem internalizada de ser independente, de se virar sozinha, de querer ser, né, o projeto Mulher Maravilha, que eu dou conta de tudo sozinha, eu me viro, eu me resolvo, porque eu cresci ouvindo isso, né, que eu tinha que ser uma mulher independente, que eu tinha que me virar sozinha, que eu tinha que me resolver e tudo mais. Hoje, eu sei o quanto isso me fu a vida inteira, tá? E eu fui sentir mais isso alguns poucos anos atrás. Então, eu relutei nesse ponto, só que foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito, que é o quê? O outro ponto que você precisa para otimizar e potencializar o teu processo de autoconhecimento é buscar ajuda especializada. Gente, autoconhecimento não é automático. Autoconhecimento não é uma coisa que quanto mais tempo passa, mais você se conhece. Não é assim que funciona. E aí a gente fica querendo fazer tudo sozinha por conta de todos esses padrões que ficam internalizados na gente. Só que o nosso caminho fica muito tumultuado. Muito tumultuado. Eu nunca digo que um processo de autoconhecimento é um mar de rosas, que é só coisa linda, que você vai ficar lá no gratiluz, paz e amor. Não é assim que acontece. Só que quando você tem ajuda especializada, cara, você otimiza muito o teu processo, você evita muito sofrimento desnecessário. Então, buscar ajuda especializada é uma das principais coisas para potencializar e otimizar o teu processo de autoconhecimento. Eu, como disse, relutei com isso. Por quê? Eu tinha que me virar sozinha, tinha que ser autossuficiente, independente, e foi uma das piores coisas que eu fiz, porque o meu caminho foi muito louco e doeu demais, mais do que precisaria doer. Não que vai ser lindo, né? Mas doeu mais do que podia ter evitado muito problema. E aí, na hora que eu busquei ajuda especializada, cara, tudo fluiu de uma forma completamente diferente. E tem gente que pergunta para mim, né? Vira e fala assim, nossa, Gabi, mas há quanto tempo, né, que você está se trabalhando? Porque, nossa, eu vejo mudanças assim absurdas em você. Pessoas que me conheciam, né, há muito tempo, elas viram para mim, elas falam, nossa, Gabi, mas você mudou tanto, você está tão diferente. E as pessoas que chegam para mim agora me perguntam, mas quanto tempo que você está nesse processo, né? Porque, gente, eu atendo pessoas que ficaram 17 anos fazendo algum tipo de terapia, 12 anos fazendo outro tipo de terapia, e não tinham os resultados que eu tive em 2 anos. É surreal. Quando você tem ajuda especializada e ferramentas eficientes, cara, você otimiza e você potencializa demais o teu processo de autoconhecimento, demais. E eu não estou dizendo que tenha que ser com a minha pessoa. Não, às vezes você vai querer outro processo de autoconhecimento. Você vai falar, ai, Gabi, mas o teu método para mim não faz tanto sentido. Show de bola, vai procurar outro tipo. Tem N formas de você buscar autoconhecimento. N formas. Então, procure ajuda especializada. E com atenção, né? Vê se tu não vai parar em autoconhecimento Nutella. Porque tem muita Nutelice por aí. E Nutelice que te faz ficar aí anos e anos a fio
sem conseguir os resultados que você pode conseguir e te cozinhando em sofrimento, que não é legal. Eu sempre falo, quem tem dor tem pressa. Não quer dizer que vai ser um passe de mágicas, mas também não quer dizer que tem que ser um processo super lento, super dolorido. Pelo contrário, com as ferramentas certas, você consegue ter resultados em um tempo que você nem imaginava que seria possível e transformações que você nem imaginava que poderiam acontecer na tua vida. Então, é muito importante a gente observar essas questões. E, por último, porém não menos importante, lembra que eu falei lá no começo que tinha uma dessas coisas para otimizar e potencializar os nossos resultados no processo de autoconhecimento que era a mais bombástica? É justamente essa. A última coisa, porém, não menos importante, que você precisa para potencializar e otimizar o teu processo de autoconhecimento é saber lidar com os teus pensamentos e com as tuas emoções. Brasil, se você não souber lidar com os teus pensamentos e com as tuas emoções, o teu processo de autoconhecimento fica muito limitado. Muito limitado. Por quê? Muitas pessoas falam sobre autoconhecimento, querem construir, né, um autoconhecimento, querem se entender melhor e tudo mais, e não constroem a base, que é você saber lidar com os teus pensamentos e com as tuas emoções, que é você ter autonomia para lidar com os teus pensamentos e com as tuas emoções. Por quê? Quando você não sabe lidar com os teus pensamentos e com as tuas emoções, e você tá lá passando pelo teu processo de autoconhecimento, gente, você descobre muitas coisas no processo de autoconhecimento. Muitas coisas. E a cada descoberta vem um turbilhão de pensamentos. Um turbilhão de emoções. E se você não sabe lidar com esses pensamentos e com essas emoções, cara, tu se embanana toda. Você sofre mais do que você deveria sofrer. Você fica culpando pessoas, seja pessoas fora, seja você mesma. Você não tem autonomia para lidar com o que você está descobrindo. Você descobre tua personalidade, os teus valores, você descobre feridas não curadas que ainda estão aí em você, e com elas vem esse turbilhão de pensamentos e emoções. E se você não sabe lidar com os teus pensamentos e com as tuas emoções, você se envolve cada vez mais nisso. Lembra? Pensamentos e emoções geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos. E os teus comportamentos geram os teus resultados. Se você não sabe lidar com os teus pensamentos e com as tuas emoções, vem lá uma ferida que não está resolvida. Abre, né, uma janela killer que a gente fala. Abriu a janela killer, tem fenômenos automáticos, né, inconscientes, que vão estar produzindo pensamentos. E eles produzem pensamentos um atrás do outro. Se você não tem as ferramentas certas para lidar com esses pensamentos, eles tomam conta de você. Todo pensamento vem com emoção, vem gerando sentimento, e mais disso cria para você. E você fica num looping. São aquelas loucuras de pensamento que a gente não consegue nem entender por que estão acontecendo e o que fazer com elas. A gente engata, né? Fica num looping eterno. Então, a gente precisa saber lidar com os nossos pensamentos e com as nossas emoções para otimizar o nosso processo de autoconhecimento. Senão, até você conseguir resolver alguma questão, você entrou em vários loopings de pensamentos e emoções que você não quer. E cada looping que você entra desses, mais deles você cria. Olha como você está retardando
o teu processo de autoconhecimento. Você poderia ter resultados muito mais rápidos, com muito menos sofrimento, se você soubesse lidar com esses pensamentos e com essas emoções que estão surgindo. Por isso que eu falo que saber lidar com os teus pensamentos e com as tuas emoções é um dos pontos mais bombásticos para você potencializar e otimizar o teu processo de autoconhecimento. Você precisa saber lidar com eles. Quando você não sabe lidar com os teus pensamentos e com as tuas emoções, além de você ficar nesses loopings, né, de pensamentos e emoções que você não quer, você acaba descontando isso nas pessoas que estão perto de você. Você tem reações impulsivas, você tem reações que você não quer, você fala coisas que você se arrepende depois, porque você não sabe separar o que é que você está pensando, o que você está sentindo do que está acontecendo. Aí alguém fala alguma coisa, você está tão misturada por causa das coisas que você está descobrindo, você não consegue separar e aí você desconta nas pessoas. Quem nunca fez isso? A gente desconta nas pessoas tudo isso porque a gente não sabe lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Quando a gente sabe lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, as descobertas vão acontecendo e a gente consegue aproveitar elas da melhor forma, mesmo quando é uma descoberta que não é tão confortável assim, como uma ferida que não está resolvida ainda, que você achou que tivesse resolvida e aí você descobre que ela não está. Mesmo nesse momento, quando você sabe lidar de uma forma saudável com os teus pensamentos, com as tuas emoções, você consegue aproveitar isso da melhor maneira possível. E aí você otimiza o teu processo de autoconhecimento. Você potencializa ele e você evita muito sofrimento. Então, olha como que é importante a gente saber lidar com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. A gente fica criando mais do mesmo o tempo inteiro. A gente nem sabe que isso acontece. Só que, gente, a nossa mente está criando a nossa vida. Os nossos pensamentos e as nossas emoções estão criando a nossa vida. E aí, você nem percebe, você nem sabe o que está acontecendo. E você não sabe. Você não se observa, você não sabe o que está acontecendo. E na hora que você percebe um pensamento, uma emoção que não está te fazendo bem, você não sabe o que fazer com eles. Aí, ó, verdade. Gente, é muito sofrimento desnecessário. Então, quando a gente aprende a lidar com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, a gente potencializa, a gente otimiza e a gente evita muito sofrimento, muito desgaste no nosso processo de autoconhecimento. Belezura? Fez sentido, Brasil, esses pontos para você otimizar e potencializar o teu processo de autoconhecimento? Me contem aí. Muito! Sim, fez muito sentido. Show de bola. Fico muito feliz que tenha feito sentido por hoje. É isso. Um beijo e até a próxima. Beijos!